Travado. A apresentação estava tão boa. Utilistores. Mais alguém vai explicar utilistores, gente? E aí, professor, o povo tá meio tímido, né, para apresentar trabalho, né? Total, né? Nossa. Imagina, aqui a gente tá online, é tranquilo, você tá em casa, você pode ficar nervoso, ninguém vai ficar te olhando, imagina aí na frente, tipo, na sala de aula. Pior é, na sala de aula ainda é tranquilo. O problema é você vai fazer uma apresentação no teu serviço lá que obrigatoriamente. Uau! Gente, essa internet tá muito doida hoje. Prof, eu queria saber se parou de compartilhar minha tela. Tá compartilhando, tá bem bacana. Tá compartilhando a parte de transistores. É o meu, então. É, isso mesmo. Não, no caso eu apresentei já, eu queria saber se parou de compartilhar a tela. Parou, já tá em transistores da Yasmin. Tá no meu. Beleza, beleza. Parou sim, Murilo, obrigada. Pronto, começar. Oi, professora. Oi. Bom dia. Bem, Antônio, bom dia. Bom dia, tudo bom? Então a gente vai falar sobre transistores. Então vou começar aqui. Essa é só uma imagem aí gráfica só para vocês verem que é. Gente, esse é o Antônio, tá? Eu vou apresentar o Antônio para vocês, ele só conversa comigo, ele não vai muito com a cara da turma, porque ele conversa comigo, mas na aula ele geralmente nunca fala nada, tá? Falo sim, é meu falo amigo sim. Antônio. Falo sim. Então tá, pode continuar, Antônio, desculpe. O transistor é um dispositivo semicondutor, geralmente feito de silício ou germânio, usado para amplificar ou atenuar a intensidade da corrente elétrica em circuitos eletrônicos. Tem uns modelos que também mexem com a tensão, né? Os transistores são como blocos fundamentais na construção de todos os dispositivos eletrônicos modernos, sendo usados em chips de computadores, smartphones, por exemplo, que é o que a gente usa sempre, né? Então eles usam aqueles menorzinho que como eu estava falando com a professora aquele dia, que eles armazenam ali centenas de milhares ali numa coisa pequenininha. A função dele pode passar. Yasmin, aí. Tá. Esses dois aí são o modelo NPN e o PNP, que são os bipolares. A função dos transistores são basicamente duas: amplificar a corrente elétrica ou barrar a passagem, né? Como um interruptor mesmo. Quando a função do amplificador, os transistores são alimentados por uma baixa corrente elétrica de entrada, amplificando, assim, produzindo uma corrente elétrica de saída com maior intensidade. Um exemplo delas é as configurações nos microfones, né? Que a partir dela ali para o amplificador de som lá, por causa do transistor. Como eles funcionam? Todos os transistores funcionam controlando a passagem de elétrons em seu interior. No entanto, existem diferentes tipos de transistores, cada um faz isso de uma forma diferente. Os transistores modernos, como aqueles usados em processadores, smartphones, são tão pequenos que são capazes de controlar o movimento de cada elétron individualmente. Os chips modernos de poucos centímetros quadrados de áreas, que são esses dentro das placas de vídeo, de tudo, no notebook ou no smartphone, podem conter de 5 a 30 bilhões de transistores dentro de cada um deles. Agora, sobre o TDJ, pode passar, Yasmin. Só um minuto, que tá lerdo. Você não quer falar desse, não? Não, pode falar. Tá.
Esse é o transistor TBJ, bipolar, também conhecido como BJT, Bipolar Junction Transistor, ou né, o transistor de junção bipolar. É o mais comum, mais utilizado, esse daí, né, assim, com as suas configurações. É composto de 2 pastilhas de metais semicondutor, aqui na base e na haste, e tipo, ele funciona como se fosse um eletrodo em cima e um embaixo, né? A base dele é de cristal de silício, dopado. Muito estreito e muito fracamente dopado. Isso, continue. Significa que o volume de impurezas que foi injetado na base é muito menor do que o número de impurezas que foi injetado no emissor. E o emissor é de um material super dopado. O coletor é maior das 3 regiões, pois nele é gerada uma quantidade de calor maior. Daí, essa símbolo aí, ele indica, e essa setinha que tem no meio do símbolo, indica o sentido da base emissora. Tá bom, pode passar para o outro. Esses são os MOSFET, transistor de efeito de campo, ou Oxide Semiconductor Field Effective Transistor, criados antes dos bipolares, na verdade, em 1947, se não me engano, uma empresa de telefonia lá na Inglaterra, enfim. Muito famoso nas máquinas industriais. Basicamente, aumentam a tensão ao contrário dos bipolares que aumentam a corrente. MOSFET, função de tensão de comporta é a corrente de dreno. Eu tinha uma foto aqui no texto, daí não consegui pôr aí, mas aqui dá para você ver mais ou menos. Né? Ele pode ser usado em diversos projetos, amplificador de banda larga, ampliador de frequência de eletroscópio, amplificador de som e várias outras coisas. Pode passar. Esse é o JFET. É um transistor de efeito de campo que usa materiais portadores de cargas colocados perpendicularmente em contato direto com o seu canal para que possa controlar a passagem de corrente elétrica. Existem o tipo P e o N, como os bipolares. Pode ser usado em vários projetos como o MOSFET. Ele pode ser usado em amplificadores, microfones, amplificador de corrente, interruptores e tal. Aí está a imagem dele, tá? Dos 2 modelos. Pode passar. IGBT, Insulated Gate Bipolar Transistor, criado na década de 80. Existem 3 gerações desse tipo de transistor até hoje já. A motivação da criação foi o intuito de obter as melhores características de um transistor bipolar e um FET. Aqui na imagem você consegue ver circulado aqui um bipolar e um MOSFET embaixo aqui, tá? Na porta ali, na comporta que eles chamam, né, o gate, e no C ali, que é o coletor. São usados em inversor de potência, máquinas industriais, fontes de potência, amplificador classe D. Na próxima imagem, se não me engano, tem umas fotos de algumas coisas. Pode passar, Yasmin. Aí. Pode passar. Aí é um amplificador de som mesmo. E do lado tem um projetinho de desenho de um sendo usado como interruptor para uma lâmpada. Até a professora explicou na sala como é que ele funciona dessa forma.
Gente, e posso incomodar um minuto só, Antônio? Pode, Olha isso professor. aqui, Foi feito em É que 10 minutos agora cedo, juro, professor. esse cara aqui, ó, ficou muito bom, cara. Isso daqui, ó, é isso que eu ia falar para vocês. Você veja que quando você for fazer um circuito, vai te dar uma vontade gigantesca de colocar o que você for ligar aqui no emissor. E na verdade, não. Ó, você vai ligar a tua lâmpada aqui, ó, no coletor. Então ele vai ficar ligado desse jeito aqui, ó. Isso, exatamente pelo motivo que a Yasmin falou. Na estrutura dele, o coletor, ele é tem uma dimensão maior, ele aguenta um aquecimento maior nele. Então, sempre que você for ligar no transistor, vai ficar ligado aqui, ó, no coletor, tá? O emissor, ele só vai fechar aqui o circuito para chegar no terra. Perfeito. Desculpe, Antônio, pode continuar. Esse é o fim. Na verdade, o trabalho é Antônio Luiz e Yasmin Souza. Muito obrigado pelo tempo de vocês aí e adeus. Credo? Adeus, não. Eu ia dar mais uma explicadinha no transistor TBJ. Pode falar. Deixa eu voltar lá. Cadê? Aqui. Ele tem duas formas de associação. O NPN, que polariza positivamente, sendo o emissor, a base e o coletor. Daí tem o PNP também, que daí polariza negativamente. É, só isso mesmo. Tá perfeito. Gente, só eu não vou complementar agora, eu vou fazer uma tá bem bacana, os slides estão ótimos, tem bastante figura, ajuda bastante isso daqui. Você viu que ajuda até para eu explicar ali aquele detalhe. Quando eu volto a falar, eu falo muito do Arduino porque é o que vocês vão usar muito, né? Mas no Arduino, quando você for ligar lá se você não quiser usar um módulo de Arduino e fizer você mesmo o que você for utilizar para ligar o Arduino, não esquece, para você ligar o transistor tem que ser no coletor. Quando a gente for fazer as atividades, assim, uma das atividades é exatamente igual o último slide que apareceu aqui da equipe dos meninos, aqui, ó. Então, o que tinha lá? Ui, começou, ó. Uau. Então, aí, ó. Então, aquele último slide lá, geralmente é uma das práticas que a gente faz em laboratório, que é você ligar, só que a gente não liga a lâmpada com transistor, tá? A gente costuma ligar LED mesmo, só para mostrar para vocês. Então, tem um LED lá ligado no coletor, fecha o circuito com o emissor. E vai ficar fechado o circuitinho ali, só que a lâmpada só vai acender a partir do momento que você fecha a portinha ali, né, que manda corrente para a base. Enquanto você não estiver mandando corrente para a base, o transistor está operando como uma chave aberta e não permite a passagem da corrente. Muito bem, gente. Perfeito, muito bom o trabalho. Deixa eu só colocar nota, a próxima equipe já pode ficar a postos ali. Professora, pode ser a gente? Pode, por favor. A gente quem mesmo? Fala os nomes, querida. Érica, Matheus, Érica Ferreira, o Matheus e o Alex. Só um pouquinho. Érica Ferreira. O Matheus, qual Matheus? Matheus? Érica, qual Matheus? Leandro? Matheus Leonardo. Matheus. Leandro, professora. Leandro, desculpe, perdão. Leandro. É que a gente não é muito fácil decorar nome, né, professora? Não. Se eu tivesse em sala de aula, eu juro para vocês que eu saberia do nome de todo mundo, mas é que pela internet é mais complicado. Matheus e quem mais? O Alex. Alex. O que aconteceu com o Alex? Tá tão quietinho, gente? Ele não era tão quieto assim. Alguém brigou com ele? Não. Aqui? Tá só desaparecido. Pois é. Nossa, mãe.
Ele tá aqui hoje? Tá aqui, Tá aqui, Alex? professora. Tá ótimo. Tá tudo bem contigo, filho? Ah, Gente, se vocês não querem falar comigo junto com todo mundo, manda um WhatsApp dizendo, prof, eu tô meio quieto porque eu tô enjoado da sua voz, mas eu tô sempre ouvindo. Não tem problema, só que eu fico preocupada se vocês não dão notícia. De verdade, não é demagogia. O Rafa me conhece, eu sou chata mesmo, eu preciso ver como é que vocês estão. Então, não fiquem quietinhos assim. Quando você costuma conversar, se a Yasmin fica quieta, eu vou entrar em desespero, porque eu vou falar, meu Deus do céu, o que aconteceu com a Yasmin? A Érica, esses dias, teve que ficar 15 minutos conversando comigo. Não é? A Érica, esses dias, ela estava fazendo trabalho e ela pegou e ficou comigo até meio-dia, porque eu estava meio chateada, porque eu falei, putz, o que aconteceu com a Érica, que não conversa mais comigo? Então, é assim que funciona, gente. A gente é uma equipe. Qualquer problema, vocês têm que me avisar. Senão eu fico preocupada. Eu sou mãe, eu me preocupo com vocês. Tá bom, queridos? Vamos lá. Érica Ferreira, Matheus Leandro e Alex Correia. Fiquem à vontade. Nossa, ficou bacana. Eu adoro o preto. Ficou bem bacana a apresentação de vocês. Vamos lá? Deixa eu fechar meu microfone que eu falo demais também. bom, então eu acredito que eu comece. Bom dia a todos. Espero que estejam com a blusa nesse frio e pelo menos uma bebida quente. Porque eu vou falar de um cara muito top agora. É o amplificador operacional. Como o próprio nome já diz, ele amplifica e faz operações. Ele é um cara muito foda. Desculpem a palavra, realmente me desculpem pela palavra. Ele é um cara muito top. Tanto que ele tem um apelido, que no caso é Amp-Op. Que no caso, o próprio nome já diz, é a abreviação. Esse cara, ele não é igual alguns dos componentes que os meus colegas já falaram. Ele é um bloco funcional. Um bloco funcional é basicamente uma peça constituída de outros componentes. Que nem no caso dele, por transistores, por diodos. Só um minuto, deixa eu desligar o celular. Deixa eu falar. Então, esse nosso amigo, como eu disse, ele é um bloco funcional, porque ele é um circuito complexo. Ele já é basicamente um circuito. Ele é composto de 5 terminais, que no caso, se alguém puder baixar o slide, Matheus. Valeu. Então, como podemos ver, ele é composto de 5 terminais. Ele é igual a setinha do nosso computador, o que faz muito sentido, já que a setinha pode amplificar as páginas. Espero que alguém esteja rindo. Então, esses dois terminais laterais dele são os terminais inversor, que é o positivo, e o não inversor, que é o negativo. O terminal VCC mais VCC e o menos VCC são os terminais de alimentação. Nesses terminais, existe, digamos, um limite de tensão que estão neles, que no caso seria de 5 a 15 volts. E esse terminal da ponta, no caso, é a saída. Basicamente, ele funciona quando a gente coloca um sinal no terminal inversor. Para simplificar, vamos chamar de V+. A gente coloca um sinal no V+, e um sinal no V-.
E ele vai achar esse resultado desses dois sinais, entregar essa operação pra gente. Um exemplo que eu posso dar para vocês é VA com mais VB, que no caso a gente encontraria um VC. Mas não. O resultado da saída disso seria a diferença da entrada positiva, da entrada negativa, sendo multiplicado por uma constante do próprio Ampiop. Que no caso a gente estaria no sinal linear do Ampiop ainda. Porque, digamos assim que em um Ampiop ideal, o aumento do sinal seria tendente ao infinito, mas logicamente isso é impossível. Por isso, geralmente o sinal ele é limitado pelas entradas de VCC positivo e VCC negativo. Então, dependendo do sinal do resultado de V mais com V menos, se for positivo, ele vai ser limitado por VCC positivo, e se for negativo, será limitado por VCC negativo. E quando a gente chega nesse limite, essa região é chamada de região saturada. Bom, aqui eu finalizo minha apresentação e passo a palavra para os meus colegas. Tá. Matheus, pode passar para o próximo slide? Eu vou falar um pouco sobre a história dos amplificadores, que inicialmente a função dos amplificadores operacionais era de ser utilizado em computadores mais antigos, como está mostrando a imagem ali do lado. Ele era feito para fazer cálculos matemáticos, como soma, subtração, multiplicação e divisão. Eles faziam isso utilizando a tensão como uma analogia de outra quantidade. Essa era a base dos computadores analógicos. E como eles eram feitos ali, está em preto, essa era a base dos computadores analógicos. Ai, eu tô ficando nervosa por isso. Os amplificadores da época eram feitos de transistores, válvulas eletrônicas, como mostra o amplificador preto ali do lado. E o primeiro amplificador operacional integrado a se tornar largamente disponível, ou seja, para um dos mais atuaizinhos, ele foi o Fairchild UA709. Eu não consegui achar a imagem dele, mas ele foi criado na década de 60. Acabei. Pode, Matheus. Guarde esse nome, gente. Como é que é o nome da empresa lá? Fala de novo, Érica. Fairchild. Isso, exatamente. Quando vocês forem pegar datasheet de componente, já falo sobre datasheet. Pega dessa marca, é muito bom, tá? Pode continuar. Agora eu vou falar sobre os métodos de polarização. Ele possui 3 métodos de polarização, que são sem realimentação, realimentação positiva e realimentação negativa. O sem realimentação é conhecido por ter operação em malha aberta, e não é possível controlar o ganho dos amplificadores. Por isso ele é comumente usado em circuitos comparadores. O próximo que é o com realimentação positiva. Ele é conhecido por ter realimentação em malha fechada. E o ganho dos amplificadores operacionais é obtido através do que já está projetado. Só que como desvantagem ele tem instabilidade no circuito. E geralmente ele é aplicado em circuitos osciladores. O próximo é com realimentação negativa. Ele é o mais utilizado em circuito de amplificador operacional. E é conhecido também pela malha fechada. O ganho é determinado pelo R1 e pelo RF, que pode ser definido pelo
pelo projetista. Acho que é assim que se fala, projetista. E é nela que ocorre o curto-circuito virtual, onde o sinal aplicado na entrada não inversora é o mesmo sinal da entrada inversora. É isso. Essa foi a nossa apresentação, professora. Eita, eu fico falando com o microfone fechado, gente. Quando eu fico quieta, é porque o meu microfone tá fechado. Seguinte, tava muito boa, os slides estavam perfeitos, cara. Eu vou pedir para vocês. Vocês conseguem mandar esse slide para mim, Érica? Sim, professora. Manda para mim, fazendo um favor. Eu vou falar um pouco mais sobre amplificadores operacionais, e eu tenho material, mas eu achei que o material deles ficou bem bacaninho e bem resumido, daí a gente conversa um pouquinho sobre eles amanhã também. Vocês viram que o amplificador operacional, gente, ele é muito bacana, e ele amplifica um sinal. No circuito de Kalman, ele é bastante utilizado, ele amplifica um sinal, e dependendo da entrada, se a entrada é inversora ou não inversora, ele inverte esse sinal. Então, se você receber lá 0,3 volts, 3 volts positivo e está entrando pela entrada inversora, ele vai sair 3 volts negativos, certo? Então, amanhã a gente vê isso daqui, amanhã não sei se vai dar tempo, mas a gente vê isso daqui no Proteus. Eu vou mostrar para vocês o jeitinho que a curva de saída ali do amplificador operacional, ela acaba ficando invertida ali. É bem bacana de você enxergar, tá bom? Tava excelente, os slides estavam muito bons, tá, meninos? Eu não sei se quem foi o primeiro a falar, foi o Alex? Eu, professor. Foi quem? Eu quem? Eu, Alex. Oi? Eu, Alex. O Alex. Alex, você sabia muito mais do que você me falou. Eu percebi que você ficou nervoso, cara. Você tem muito mais noção do componente do que você falou. Na verdade, eu vi que você estudou bastante, você acabou ficando um pouco nervoso, mas estava bem bacana a tua apresentação. Não precisa ficar nervoso, porque eu vi que você tinha mais conhecimento, tá? Fique tranquilo. Eu dou aula há mais de 9 anos, gente. Então, quando você faz atividade, eu já sei se você estudou, se você não estudou, qual que é o teu conhecimento, tá? Fique tranquilo, tava excelente. O próximo já pode se organizar, a próxima equipe, gente. Parabéns. Professora, até Obrigado, quando não tem ninguém me olhando, travo na hora que estou apresentando. Só um pouquinho, gente, já retorno. Muito bom, equipe. Parabéns. Equipe. Valeu, Yasmin. Você estava falando Valeu, alguma coisa? Yasmin. Não, que até quando não vejo ninguém, eu consigo travar na hora de apresentar. Não, tranquilo, mas falou muito bem, Érica. Eu ia te atrapalhar para você não ficar. Só que eu achei que se eu falasse alguma coisa na hora, você ia ficar mais nervosa. Mas estava muito, muito bom. Os slides, eu não sei quem fez, ficou excelente, tá bom? Beleza, pode dar continuidade, gente. Quem que é o próximo? Professor, acho que o nosso está completo agora. Pode falar, quem que é? Pedro, Glaucio e Fabiano. Tem que ver se o Glaucio consegue jogar para nós. Beleza. Qual Pedro? É Pedro Meira. Fabiano Sérgio e Glaucio Cordeiro. Pedro Meira. Deu bom, hein? Fabiano Sérgio, tá ótimo. E qual que é o último? Fala para mim de novo. Glaucio Cordeiro. Glaucio. Desculpe, Glaucio. Glaucio Cordeiro. Perfeito. Gente, a apresentação de vocês está bem bacana, tá? Não fiquem nervosos. Eu falo que eu vou ter que complementar, porque é claro que eu tenho que complementar, eu que sou professora, né? Então, fiquem tranquilos, todas as equipes eu preciso complementar. Pode falar, meninas, fiquem à vontade. Eu vou desligar meu microfone aqui, peraí. Bom dia a todos, nós vamos falar sobre os semicondutores. Nosso grupo é formado... Trabalho, hein? Pedro. Tá dando boa.
Nosso grupo é formado por Pedro, Fabiano e Glaucio. Falar um pouco da definição dele. Consegue mudar lá para mim, Glaucio? A definição... Tá. É um material que possui um nível de condutividade entre os extremos. É um isolante e um condutor. O condutor, ele é um material que sustenta um fluxo de carga, quanto uma fonte de tensão com amplitude limitada. Ele é aplicado através de seus terminais. O isolante é um material que lhe oferece um nível muito baixo de condutividade sob pressão. É uma fonte de tensão aplicada. Os semicondutores são corpos que permitem uma passagem de corrente com muita dificuldade entre os materiais. Ele tem uma estrutura cristalina, cúbica, e os mais utilizados são o germânico e o silício, como já foi citado. Os átomos desses elementos formam um lance covalente na qual não possui nenhum elétron livre que possa levar a corrente elétrica. Daí tem a classificação dos materiais em condutor. O Glaucio consegue isso. Aqui tem a classificação dos semicondutores isolantes, que é feita pelo seu valor de resistividade. E aqui tem a tabela e os valores da resistência típicos de materiais, que tem o condutor, o cobre, o alumínio. Daí os semicondutores tem o germânio, o silício e o isolante, que é a mica. Agora eu vou passar para o Glaucio, porque ele vai falar um pouco dos semicondutores intrinsecos e extrinsecos. Semicondutores intrinsecos. Os semicondutores mais comuns e mais utilizados são o silício e o germânio. Eles são elementos tetravalentes, possuindo 4 elétrons na camada de valência. Cada átomo compartilha 4 elétrons com os vizinhos, de modo a haver 8 elétrons em torno de cada núcleo. Materiais intrinsecos. Exemplos: semicondutores intrinsecos. O semicondutor visto anteriormente, semicondutores intrinsecos, tem como principal característica o fato da concentração, número de portadores por centímetros cúbicos de elétrons livres ser igual a de lacunas e o seu número ser altamente dependente da temperatura. Um semicondutor intrínseco terá algumas de suas características elétricas, como, por exemplo, a condutividade alterada se forem adicionadas impurezas com níveis de concentração adequados. Daí tem os 2 tipos ali de semicondutor, tipo N e o tipo P, né? Então, tipo, N, ele é um átomo doador. Daí tem o tipo P, que é o átomo que ele aceita os elétrons. Tem, tipo, um bom exemplo de iodo, que tem a NPN, NP, quer dizer, PN, sei lá. Eu tenho um transistor. Daí tem aqui, tipo, mais comum de semicondutores, quando um eletricista vai... Oi? Essa é a tua parte, Fabiano? Essa é a minha oração. Já tava pegando a tua já. Gente, posso só dar um adendo aqui? É intrínseco, tá? É uma proparoxítona, então é intrínseco, não é material intrínseco, é material intrínseco, tá? É um material onde você coloca uma impureza ali, né? E ele fica dopado tipo N ou tipo P. Daí na revisãozinha a gente dá uma olhada. Pode continuar. Beleza, bom dia a todos. Vou continuar daí com os tipos mais comuns de semicondutores. Quando um eletricista vai fazer uma instalação elétrica, ele costuma usar cabos e fios condutores. Esses fios condutores são assim chamados porque são bons condutores de eletricidade, ou seja, possuem elétrons livres. Na maioria das vezes, esses cabos são feitos de cobre, que é um ótimo condutor de eletricidade e um material de custo não elevado.
Outros materiais são classificados como isolantes, pois não possuem elétrons livres. Por isso, não servem para serem usados para a condução de eletricidade. Temos vários exemplos de materiais com essas características. Por exemplo, o isopor e a madeira e a borracha. Se quiser passar um slider, Glaucio, por favor. Professor, eu vou falando por causa que eu tô sem a visualização aqui. Tranquilo. Beleza? Mas, daí aqui, ó. O silício e o germânio são os semicondutores mais utilizados no mercado. Vamos tomar como exemplo o silício. Em estado sólido, ele é sempre ligado a 4 outros átomos de silício. Em cada ligação são compartilhados 2 elétrons. O silício é um isolante, pois não sobram elétrons livres. Aqui temos exemplos de materiais semicondutores mais utilizados, que são o germânio e o silício. A principal aplicação é na fabricação de componentes para a eletrônica. Eu vou passar a parte da condutividade. Se puder passar, Glaucio, por favor. Condutividade. A condutividade dos semicondutores pode ser modificadas variando-se a temperatura, o que faz com que alcancem uma condutividade semelhante à dos metais. A condutividade dos semicondutores provenientes de excitações térmicas é chamada condutividade intrínseca. Aí, os semicondutores podem ser de silício ou germânio, utilizados para a fabricação de componentes eletrônicos, como, por exemplo, os transistores. As variedades de circuitos eletrônicos são utilizados para a produção de ligas metálicas, na preparação de silicones na indústria cerâmica e por ser um material semicondutor muito abundante. Tem um interesse muito especial na indústria eletrônica e microeletrônica, como material básico para a produção de chips para os transistores, pilhas solares e em diversas aplicações. Se puder passar daí, Glaucio. E aqui basicamente são os exemplos de condutividade, né? E aqui acho que fechou, professor. Tá, tranquilo? Beleza. Você... Gente, só não esquece, tá? Eu vou falar de novo. É intrínseco e não intrínseco. É uma proparoxítona. Lembra das proparoxítonas que vocês viram lá no português? Então, a palavra correta é intrínseco. Não tem nem como você falar essa palavra porque tem um acento ali no tri. Então, é intrínseco. Material intrínseco. Intrínseco, professor. É intrínseco. Professora. Oi, pode falar. É a emoção de apresentar o trabalho. Né? Mas estava muito bom. Eu não sei quem fez os slides estavam muito bacanas, tá? Um detalhezinho ou outro ali. Cadê? Ah, não, eu tô com a outra apresentação. Vocês já tiraram a apresentação, né? Que eu estava exatamente com a apresentação de semicondutores. Mas tranquilo, tá? Isso mesmo que quem falou por último, eu não me lembro quem foi, mas o Matheus? Fabiano, exatamente o que o Fabiano falou. O silício, no estado natural dele, ele é um material isolante, exatamente isso. Um átomo, para ele estar feliz, ele tem que estar tem aquela regra do octeto, sabe? Ele tem que estar com 8 eletronzinhos na camada de valência. Então, como o silício ele tem 4, ele compartilha os outros 4 do coleguinha que está ali do lado, e ele fica com 8 eletronzinhos na camada de valência, daí ele fica feliz. A partir do momento que você coloca uma impureza lá, com 3 eletronzinhos na camada de valência, eles fazem lá a junção, só que fica faltando um para juntar os parzinhos. Então, daí fica dopado de uma forma, com material do tipo P. E daí, quando você coloca uma impureza ali com 5 eletronzinhos na camada de valência, eles fazem os parzinhos e fica sobrando um elétron. E daí fica o que a gente chama de material do tipo N. O material do tipo N quer dizer que ele está com um eletronzinho sobrando. O do tipo P é o que está com um eletronzinho faltando para fazer a combinação ali. Tá? Então, ele fica com uma lacuna.
né? O material do tipo N, ele tá com um elétron a mais, e o material do tipo P tá com uma lacuna, ou seja, com uma falta de elétrons, tá? Então, daí depois a gente faz a revisão sobre isso. No mais, gente, tava bem bacana. Eu vi que o Fabiano, às vezes, ficou um pouquinho ali com insegurança de falar que o silício é isolante, e realmente, ele, no estado natural dele, ele é um material isolante. Perfeito. Próxima equipe. Próxima equipe, gente. Tem um montão de gente para apresentar ainda. Misericórdia. Vamos lá. Ninguém mais se habilita? Não tem mais ninguém pronto? Pode ser eu, professora. Vou falar sobre Você? capacitores. Perfeito. Fique à vontade aí. Deixa eu só... Professor, Pode falar. tinha alguém tentando compartilhar uma parte aí do trabalho, eu acho. O trabalho de quem já tinha compartilhado. Eu vi que Uma tinha... tela aí na frente. Eu acho que era o Fabiano, e ele estava pensando em mostrar ali a outra parte, pelo que eu percebi. Mas tranquilo, gente. Próxima equipe pode ficar à vontade. Vou compartilhar lá então. Deixa eu ver quantas pessoas que temos aqui no trabalho. Ó, 22 pessoas apresentaram. A gente tem pelo menos 40 alunos que estão participando. Então, tá faltando bastante gente. Pode falar sobre capacitores ali, não sei quem estava. Eu não sei se minha tela tá aparecendo aí, professora. Tá aparecendo, só que tá aparecendo o teu OneDrive. Não, Uma raiva desse minha OneDrive, tela. você não tem noção. Acho que... É Quem está compartilhando é Eduardo Barbosa dos Santos, professora. Eduardo, para de compartilhar, filho, que tem diploma seu ali, tem até um negócio de banco. Então, para de compartilhar, filho. Coloca lá nos capacitores. Mas eu coloquei, não tá aparecendo aí? Tá aparecendo o teu OneDrive, a tua tela do OneDrive. Tá bom. Aí, Agora perfeito. Uau. Mega Power? Quem que é esse cara? Ah, o Donovan. É Donovan, né? Escreve falar o nome certo. Donovan. Beleza, Donovan. Fique à vontade, filho. Tá, vou falar sobre capacitores. E eu quero começar lá bem do começo de como ele foi descoberto. Ele foi descoberto de uma forma parecida com a do micro-ondas. Que quem inventou o micro-ondas, ele tinha chegado no seu local de trabalho e viu que a sua barra de chocolate ela tinha derretido. Isso devido a um tubo de vácuo que ele estava trabalhando na época. O capacitor nada além de dispositivos utilizados para o armazenamento de cargas elétricas. E existem diversos tipos de capacitores que geralmente são formados por dois terminais separados e polarizados com indicação dos polos em seu corpo, separado por um material dielétrico. O primeiro dispositivo capaz de armazenar a carga elétrica era o frasco de Leyden, inventado acidentalmente pelo alemão Ewald Georg von Kleist em 1745. O capacitor ele foi descoberto, em aspas, de uma forma acidental. Quando Kleist estava realizando experimentos com eletricidade, ele tocou seu gerador elétrico para um prego preso em um frasco de remédios. Logo depois, ao tocar o prego, levou um grande choque. O frasco de Leyden é basicamente um recipiente cilíndrico feito de um dielétrico como plástico ou vidro, com uma camada de folha de metal no interior e no exterior e uma haste de metal no centro do recipiente, como vocês podem ver nessas figuras abaixo. Por curiosidade, o nome frasco de Leyden é atribuído a Peter van Musschenbroek de Leyden, que descobriu exatamente a mesma coisa. Porém, a garrafa de Leyden não tem aplicações na tecnologia da eletricidade, principalmente hoje em dia, que os componentes estão mais avançados. Existem diversos tipos de capacitores, porém os mais utilizados são os capacitores eletrolíticos, de poliéster, de tântalo e cerâmicos. Os eletrolíticos são formados por camadas de alumínio enroladas em óxido de alumínio e umedecidas em eletrólitos líquidos. São polarizados e sua polaridade é indicada no lado do capacitor. Como vocês podem ver aqui, ó, no lado cinza dele tem um sinalzinho de negativo. Os capacitores de poliéster são capacitores compactos formados por folhas de poliéster e alumínio.
É o mais comum dos capacitores de filme plástico, com uma constante dielétrica elevada, que permite uma alta capacitância em um pequeno volume, muito utilizado em aplicações de corrente contínua. Os capacitores de tântalo têm uma vida útil mais longa e os utilizam como seu dielétrico o óxido de tântalo. Esses se utilizam também para quando você precisa de uma capacitância muito alta no seu circuito em um pequeno volume. Os capacitores cerâmicos têm uma vida útil mais longa e usam... esse aqui eu acho que ficou errado. Porém, esses aqui eles são utilizados também em circuitos de tensão contínua, alternada, perdão. A capacitância é a unidade de medida da eficiência de um capacitor em armazenar cargas. A sua unidade de medida é em coulomb por volt, conhecida como farad. Um farad é equivalente a 1 coulomb por volt. A fórmula para calcular a capacitância está aqui embaixo, nesse quadrinho branco aqui, onde C significa capacitância, Q significa carga elétrica em coulombs e U é a mesma coisa que o V, né? A tensão elétrica. A associação desses capacitores em série. A associação, tanto em série quanto paralelo, a gente vai observar que ela é ao contrário da associação de resistores. Vocês vão ver logo a seguir. Que na associação em série é conectado 2 ou mais capacitores no mesmo ramo de um circuito, de modo que as cargas armazenadas sejam iguais. Nessa associação, a armadura do capacitor carregado positivamente é ligada à armadura carregada com a carga negativa do capacitor seguinte. A capacitância equivalente é determinada pelo produto dividido pela soma das capacitâncias individuais. Como vocês podem ver aqui no lado direito, que na parte inferior, tem o cálculo que ele é parecido, é praticamente a mesma coisa que a dos resistores, porém você utiliza esse cálculo aqui na associação em série de capacitores. E na associação em paralelo é o contrário. Na associação em paralelo, a tensão ela é igual para todos os capacitores. E nessa associação é conectado 2 ou mais capacitores em diferentes ramos de um circuito, onde a corrente tem mais de um caminho para passar, de forma que esses ramos sejam conectados por um único nó. E a capacitância equivalente é calculada pela soma das capacitâncias individuais. Como vocês podem ver o cálculo aqui abaixo na esquerda e uma demonstração de 2 capacitores em paralelo aqui na direita. Foi rápida a apresentação, mas era esse daí o meu trabalho. Se a professora quiser falar alguma coisa em cima disso. Só um pouquinho. Eu tô até emocionada. Nossa, ficou muito bom, Donovan. Parabéns, cara. Muito bom. Os slides ficaram bacanas. Ficou meio carregado, mas a tua explicação foi tão boa que não teve nem problema com relação a isso, tá? O slide ficou excelente. A montagem dele ficou muito boa. Só que pra gente, do jeitinho que a gente está apresentando aqui, ele está perfeito. Se fosse para você utilizar ele para apresentar em sala de aula, pode ser que você tivesse que deixar ele um pouquinho mais claro, né? Ou as letras em branco, mas no mais, assim, tá perfeito. Sinceramente, eu não tenho como te dar uma nota 11, porque eu não posso passar da nota limite, mas tá muito bom, tá? Parabéns. Muito bem mesmo. Gente, parabéns. Estou feliz com vocês. Próximo. Professora. Pode falar? Só uma dúvida, tem como fazer outro trabalho? Por quê? Eu até me senti mal vendo o trabalho deles aí com o meu. Do Donovan, eu achei a explicação, o slide dele, achei ele sacanagem. Até eu tô com vergonha de passar meus slides depois dessa. Cara. Nem tanto, pai. Nossa, eu fiquei de cara, porque... Eu vou pedir pra Érica começar a fazer meus slides. Eu expliquei tão simples o meu trabalho, professor. Nossa, eu fiquei até com vergonha, cara. A Yasmin hoje vai ter que ficar quieta, gente. O que aconteceu com... Tá de sacanagem aí, teu computador. Caraca, a professora nunca me mandou ficar quieta. Tô me sentindo ofendida. Eu também tô chateada, Yasmin. Nossa. Que pecado. Professor. Meu Deus do céu. Gente, os slides de vocês estão muito bons. Eu vou pedir para a Érica me dar consultoria depois. Eu converso com ela pelo WhatsApp ali, tá, Érica? Mas a gente negocia isso aí.
Tá bem bacana mesmo. Próximo, gente. 11h10 já, gente. Tem mais... Se der para apresentar mais 2 equipes, daí a gente deixa para amanhã o resto. Quem mais? Ninguém? Que eu queria amanhã, gente, depois do intervalo, eu queria já começar a fazer revisão para avaliação de quarta, gente. Por isso que eu queria, se vocês pudessem fazer o máximo de apresentação hoje. Tem um montão de gente para apresentar ainda. Mais alguém aqui pode apresentar? Todo mundo que está aqui já apresentou? Ó, pelo que eu tenho... Oi, professora. Pode falar. Oi, eu sou o Douglas, tenho minha apresentação também. Eu não consegui fazer os slides, mas eu busquei alguma coisa e vou estar apresentando pelo celular e pelo computador, porque meu computador não tem microfone, tá bom? Tá ótimo, não tem problema. Então, beleza. Então, vou tentar só compartilhar. Só pegar teu nome aqui, filho, Douglas. Só me dá teu nome Douglas completo. Douglas. Ok. Douglas Cardoso do Prado, da Beleza. Turma 82, manhã. Douglas Gouveia Cardoso. Aqui. Fica à vontade aí, Douglas. Está aparecendo minha tela aí, professor? Estou conseguindo compartilhar. Não sei. Agora sim. Agora tá. Beleza, valeu, galera. É que tá difícil. Eu tô falando no celular e o meu trabalho tá no computador. Então é o seguinte. Tranquilo. Ai, meu pai do céu. O primeiro amplificador operacional não era um circuito integrado em estado sólido. Era valvulado e eletrônico, e vácuo chamado amplificador Summing. Foi criado por Karl Schwarzel, não sei falar alemão, mas é o que dá para pronunciar, em 1941. Ele não é uma, como ele foi explicado por outro grupo, ele é um bloco, ele não é apenas um componente. Mas com o aparecimento dos transistores e dos circuitos integrados, o amplificador operacional se difundiu. Ele foi usado em computadores analógicos e recebeu o nome de operacional, pois inicialmente foi projetado para operações matemáticas, utilizando como uma tensão analógica de quantidade. Suas principais aplicações, como o próprio nome diz, é realizar operações matemáticas, soma, multiplicação e divisão. O amplificador operacional também é um componente eletrônico compacto que possui sua composição interna de resistores, capacitores e transistores. De forma bem simples, quando o sinal é aplicado, a entrada não inversora, este sinal não é invertido. Ele sai amplificado, porém, quando um determinado sinal aplicado na entrada inversora, o sinal sai amplificado e invertido. Eu não consegui muitas imagens dele, mas eu achei uma imagem aqui bem legal que representa... Deixa eu só tentar colocar ela aqui. Essa imagem aqui que está em azul é o desenho dele representado, né, como ele é encontrado, mas daí o sinal entra menor e consegue ser amplificado. E na verdade, ele é muito importante, porque, assim, ele consegue fazer conexões entre celulares, computadores, satélites. Então, o sinal que a gente fala por um celular, ele é aumentado até poder chegar à parte que vai dissipar ele e poder transmitir para onde a gente quer, né? O nosso ideal. Como ele foi dito, ele é AMPPO, que é uma diminuição do seu nome. Ele também eu coloquei algumas imagens aqui, não consegui fazer com slides, mas eu coloquei uma caixa amplificadora também, que ele faz que é um bom exemplo dele em si só, porque ele pega e amplifica esse sinal. Músicos entenderão isso daí, guitarra e tal, pega um sinal de uma guitarra, um instrumento que não sai som, amplificado pela eletricidade, ele consegue desenvolver. Professor, é bem isso mesmo, não teve muito o que falar, mas é mais ou menos isso daí. Se eu deixar o microfone ligado, eu atrapalho a apresentação de vocês. Daí eu desligo o microfone, falo um monte com o microfone desligado. Tá bem tranquilo, Douglas, tá sossegado. Ali, ó, deixa eu só... Volta um pouquinho ali o teu... Para cima?
para cima. Isso, faz a gentileza para mim. Ó. Gente, o amplificador operacional é bem isso aqui o que o Douglas colocou. É Douglas, né? Deixa eu só confirmar aqui. Douglas colocou pra gente. Então, ele entra ali, ó, com um sinal ali, ó, naquela figura. Se coloca na figura para mim lá, ó. Na figura, ele colocou aqui, ó, a entrada tá um ladinho positivo aqui, ó. Esse positivo aqui, ele está dizendo que é a entrada não inversora. A entrada inversora é esse cara aqui, ó. Na entrada não inversora, está mandando um sinal de tensão alternada. E veja bem que, ó, esse sinal está pequenininho e ele saiu grandão, só amplificou o sinal. Aqui embaixo, ó, se a tensão tivesse vindo pela entrada inversora, gente, a entrada inversora, ela inverte o sinal. Então, onde era para ser um pico positivo, vai sair um pico negativo e vice-versa. Ele vai sair a mesma tensão alternada. Só que quando era para ser um pico negativo, vai sair um pico positivo, e no momento que era para ser um pico negativo, vai sair um pico positivo, tá? Ele só inverte o sinal. O que mais? Gente, uma coisa bem importante, abaixa o volume do seu... Uma coisa bem importante é que, ó, o amplificador operacional, vocês falaram ali sobre ganho em malha aberta. Ganho em malha aberta é quando ele não tem um resistor de realimentação. Então, a amplificação do sinal, ela teria um ganho infinito, certo? Só que quando a gente fala isso, seria para um amplificador ideal, tá? Na verdade, na real, gente, o amplificador, se ele for alimentado lá em 15 volts, você tá vendo ali, ó, que o amplificador, ele precisa ser alimentado, tem um lado lá positivo e um lado negativo, né? Então, o amplificador, ele vai precisar que você coloque lá no positivo mais 15 volts e no negativo menos 15 volts. Além do sinal, ó. É tipo, você vai ter que ligar ele e depois injetar o sinal. Quando você colocou o sinal, digamos que você queira um ganho gigante de amplificação, na verdade, essa amplificação, ela não vai ser gigante. A tensão na saída, ela não vai ser acima da tensão de alimentação dele. Então, se você colocou ali, ó, uma entrada de, sei lá, 900 milivolts de entrada, teoricamente, esse 900 milivolts em malha aberta, ele deveria ir lá para uma tensão infinita, mas na verdade não é isso que acontece. Esse 900 milivolts, ele pode ser amplificado, se o amplificador está alimentado em 15 volts, então ele vai chegar no máximo até 13 volts, tá? Então, ele amplifica a uma tensão máxima de uns 2 volts abaixo da tensão de alimentação dele. Ah, mas isso adianta para alguma coisa? Adianta, porque o sinal que você vai mandar, geralmente, é um sinal de alguns milivolts, e esses milivolts vão ser amplificados para alguns volts, e é isso que você vai precisar para dar aquele sinal de áudio para você escutar aquela música de arrebentar os tímpanos depois. Tranquilo? Amanhã a gente conversa mais sobre o amplificador operacional, porque ele é muito bacana, gente. Muito bem, Douglas. Parabéns, querido. Próxima equipe. Mais alguém? Mais ninguém? Ó, gente. Não quero falar nada, mas a gente tem 24 pessoas que apresentaram. Tá faltando gente. Mais alguém que esteja aqui, ó. O Douglas já apresentou, Rafa já representou, Eduardo apresentou, querido? Eduardo? Professora. Diga, querido. Professora. Pode falar. Estou tentando compartilhar aqui minha tela. Tá, tranquilo. O Glaucio já apresentou, a Érica já apresentou, o Alex, o Donovan, Yasmin, Matheus, Rafael Turini já, Lucas Matheus também, Rafaela, querida, cadê você? Rafa? Oi, prof. Tudo bem? Tudo. Você não gosta de conversar comigo, Rafa? Não, é que eu geralmente não abro o microfone com ninguém, professora.
Nem no SESI. Nossa. Nunca tinha ouvido a voz dela. Você veja, não, a Rafa, ela não conversa comigo pelo WhatsApp, ela não conversa comigo aqui em aula, ela fazer o quê, né? Ela é mais quietinha, professora. Ela é reservada. Ela é reservada. Não, mas geralmente os reservados, eles conversam comigo pelo WhatsApp e ela nem me pergunta nada. Eu já perguntei uma vez. Imagine, gente, há 6 meses a gente tá tendo aula e ela não conversou comigo uma vez. Tá bom, Rafa, tudo bem. Olha, professora, é uma parte positiva, ela tá falando agora com você. É verdade, você viu como é importante fazer o trabalho? Rafa, você vai apresentar agora? Eu vou apresentar com o Saulo, mas ele não tá na chamada. A gente vai falar sobre amplificadores. Cadê o meu menininho dinossauro? Não sei. Só eu que posso chamar ele assim, porque ele já me conhece, tá, gente? Ninguém fala com ele desse jeito, que eu vou ficar ofendida. Mas ele falou isso. Eu já conheço ele, então eu já conversei com ele e ele não se importa. Ele não tá aqui, né, Rafa? Não. Professora? Diga. Pode falar, filho. As apresentações vão até meio-dia? Pode ser. Pode ser, porque a gente também tem que apresentar, eu tentei falar antes, mas não consegui. Tá, você vai apresentar agora? É 11h22. Não sei, não vai ninguém apresentar agora? Se ninguém for, eu apresento, eu, Evandro. Pode apresentar, então, com o Evandro, Eduardo, fica tranquilo. Douglas. Cadê o Evandro? É verdade. Evandro. Aí, deixa eu tentar compartilhar a tela. Evandro Severo? Isso. Compartilhando a tela? Eduardo. Na verdade, a gente tá vendo o teu OneDrive. Ah, agora tá aparecendo, filho. Tá tranquilo, tá bem bom. Tá no celular, né? Mas tá tranquilo. Só me diz o nome da equipe. Não é Eduardo, Quem? Não é Eduardo, é Douglas. Douglas. O Evandro e o Douglas. Isso. Não tinha mais um? Douglas, Evandro e a Rose. A Rose, tá certo. Douglas. Só que a Rose não tá conseguindo entrar. A gente esperou um pouco. Oi? Douglas Gouveia? Isso. Vocês apresentam a parte da Rose se ela não conseguir apresentar? A Rose não tá A gente estava esperando para ver se ela conseguia entrar, mas não conseguiu entrar. Não sei se a professora quiser que a gente espere até amanhã para ver se ela consegue entrar. Vocês conseguiram falar com ela pelo WhatsApp? Veja com ela o que ela pode mas fazer. Ela não... A professora que sabe. Não sei se tem mais alguém para apresentar por mim. Tá bem bacana a apresentação de vocês, pelo que eu tô olhando aqui. Osciladores. É bem difícil o conteúdo de vocês. Vocês que sabem. É bem. Se vocês quiserem esperar ela, pode esperar. Daí a gente pode tentar marcar amanhã. A primeira equipe é vocês, pode ser? 8h30? Fica muito complicado. Pode ser? Então não, tá. Não, pode ser. É que osciladores, eu não sei, vocês vão demorar bastante para apresentar? Mais ou menos. É um conteúdo bem complicadinho, né, professora? Eu tentei deixar o mais fácil possível, assim, porque é bem difícil de trabalhar. Isso, mais com exemplo, essas coisas mesmo, porque o conteúdo que vocês pegaram é um conteúdo meio tenso mesmo, fique tranquilo. Além deles, tem mais alguém, gente, que possa apresentar hoje? O Saulo, ele não tá aqui. E daí, como é só a Rafa e o Saulo, gente, daí seria bacana a gente esperar. E o Saulo também, ele é bem quietinho, eu queria muito que ele apresentasse, então não tem como eu falar pra Rafa apresentar sozinha, tá? Saulo. Mais alguém, gente, que esteja aqui que possa apresentar? Ai, o que nós temos? Ó, o Fabrício já apresentou, o Rafael Turim já apresentou, Eduardo Barbosa. Quem que está apresentando essa tela do Microsoft Teams aqui, fazendo comercial?
Mais alguém, Acho gente? que é o Eduardo, professor, que está querendo apresentar o trabalho e não está conseguindo. Estou tentando aqui, professor, abrir aqui, compartilhar meus slides aqui, mas está difícil. É que você é o que está lá no Drive, né? Tenta lá, que, na Eduardo. verdade, professor, já a internet pelo Teams está bem ruim pelo computador. Eu não posso reclamar jamais de internet ruim, né? Porque vocês vejam o perrengue que eu passo aqui em casa. Eu tenho dois roteadores aqui, um lá na sala, que às vezes funciona melhor, um aqui no quarto, que é do meu lado, que olha para funcionar 100%, mas infelizmente não tem o que fazer às vezes. Mas na real que eu prefiro o celular, porque o computador é meio embaçado mesmo. Né? Eu também prefiro o celular. O celular nunca me deixou na mão, assim, porque mesmo que seja com sinal da linha... Começou a funcionar teu microfone normal, Yasmin? Começou, eu vi aqui que era o problema do meu computador, eu fechei o Teams do computador. Porque mesmo com ele, o microfone e o som baixo, ele fazia microfonia. Ele faz microfonia. Só que eu prefiro o computador para ver, né, a tela e aqui para falar. Só que não dá para os dois. Os dois juntos não rola, né? Não rola. Tudo bem, Eduardo? Se desse para o Eduardo apresentar por último, gente, capacitores, que é um conteúdo fácil, daí vai ficar só poucas equipes para amanhã. Daí depois do intervalo, eu gostaria muito de usar depois do intervalo para fazer uma revisão de tudo que a gente viu. E quarta-feira daí também mais um pedacinho, e daí quarta-feira eu libero para vocês fazerem a avaliação assim que for possível. Tem alguém me mandando Quarta-feira é o último dia de aula, professora? É o último dia de aula, Rafa. Caramba, passou rápido, né? Passou. E a gente teve muito mais dias do que a gente teria em sala de aula, né? Posso pegar um pouquinho, querida? A gente teve mais dias de aula e passa rápido, né? Mas também, gente, que tenso, né? Quem que diria que a gente ia perder quase meio ano, assim, né? Tipo, ainda bem que tem que estudar mesmo, fazer alguma coisa, senão você... Professora, vai acabar na quarta e volta só dia 27? E a gente tem que ver com o Abelardo, mas eu acredito que é isso aí. E daí, nesse período aí, eu vou recuperar quem tiver com material... Porque eu tenho que fechar as notas para ver se ninguém ficou em recuperação, alguma coisa. Ei, professora. Pode falar. Em relação à internet, eles acho que estão mexendo em algum satélite, né? Porque eles estão querendo colocar o 5G, né, para todo mundo, né? Eu acho que sim, porque hoje tá tenso, né? Acho que não é só para mim que tá tão ruim. Tá bem ruim, eles estão querendo instalar o 5G, né? Tipo, uma fibra ótica, né, em todas as internet. Por isso que acho que tá dando algum BO nas internet. Beleza, gente. Eu vou continuar postando, né, durante esse período aí, algumas aulas alguma coisinha para vocês no Proteus. Eu sei que o Proteus não tem nada a ver com mecatrônica, mas vai que você precisa, cara. Eu acho que o Proteus é bacana. Então tá, a aula de vocês termina quarta, daí eu vou fechar as notas. Quem tiver com recuperação, a gente vai recuperando aos pouquinhos. Fica tranquilo que ninguém... Eu acredito que quem tá aqui, ninguém... se tiver entregue os trabalhos, feitas as avaliações, se eu ver que tá muito fraquinho, eu vou passar a recuperação, né? E a gente passa de semestre, né? Daí deixamos só as aulas práticas para o próximo semestre, para o próximo semestre. Mas até o momento não tem quem está participando aqui, a princípio, não é para reprovar nenhum dos alunos, que todos os que estão aqui estão insistindo, estão buscando, realizando esse trabalho encardido que eu passo para vocês, então não tem como eu falar que o cara não tem um perfil de aluno do Senai, tá? Então fiquem tranquilos com isso. Eduardo, conseguiu, querido? Cadê ele, você? Você quer mandar para mim, que daí eu compartilho, e daí eu vou passando os slides? Eduardo?
Pode ser? Pode ser, eu já mando aí. Vou mandar no teu e-mail? Pode me mandar pelo WhatsApp, que é mais rápido, eu acho. Tô aguardando aqui com o WhatsApp aberto para ti, tá, filho? Ah, já manda aí. Fica tranquilo, então. 11h31, você acha que dá tempo, filho? Tá no meu computador. Vê se eu consigo mandar. Bom, se você quiser, então, gente, podemos deixar para amanhã, só que amanhã, 8h30, a gente precisa começar. Pode ser? 8h30, eu vou ver se eu entro aqui 8h20. 8h20 eu já vou estar aqui no Teams, para quem quiser se preparando. 8h30 a gente precisa começar as apresentações, para terminar até as 10, e a partir das 10 eu vou fazer uma revisão geral de todo o conteúdo da eletrônica analógica, tá bom? Bem sucinto do jeito que a gente está falando, assim, bem exemplo de aplicação e funcionamento, que é o que a gente da mecatrônica precisa, tá bom? Então, a partir das 8 horas, 8h20, bom, na verdade, 8 horas eu sabia que já estou disponível, né? Mas eu vou abrir reunião, então, amanhã, 8h20. Quem tiver trabalho para apresentar, não atrasa, tá bom? Então, hoje a gente encerra nisso tudo aqui. Eu vou parar de gravar, então, né? Senão vai ficar muito apertado. Parar a gravação.